Bom dia, que Jesus Cristo te abençoe. Veja bem, eu quero compartilhar um conto judaico. É uma história real. No início do século XX, era comum as famílias empobrecidas que viviam na Europa enviarem seus filhos para morarem nos Estados Unidos. Normalmente essas famílias judaicas, já cansadas de tanto sofrimento, tanta dificuldade ali, enviavam seus filhos, juntavam dinheiro e os enviavam. Entretanto, por serem os recursos muito parcos, pouco dinheiro eles tinham, acabavam por enviar um a um, porque era impossível enviar todos de uma vez. Os pais de Miriam, chegado o ano de 1940, decidiram que era a vez dela ir, era a sua hora. Juntaram os recursos necessários e a enviaram. Ela chegou em Baltimore, onde passou a ser criada por uma tia muito carinhosa. Ano após ano, ela recebia cartas de seus familiares, dando notícias. Sempre em ocasiões especiais, ela saboreava cada uma dessas cartas. Irrompida a guerra, ela estava muito preocupada com o destino de sua família. Até que no final do ano de 1945, ela recebeu a tão terrível notícia. Toda a sua família havia sido morta nos campos de concentração. Muito entristecida, ela decidiu que continuaria a lutar, continuaria a se esforçar, teria muitos filhos e daria o nome de cada um dos seus irmãos aos seus filhos. Ao conhecer um marido carinhoso chamado Sol, ela decidiu casar-se e que teria muitos filhos. Entretanto, ano após ano, com muitas tentativas, ela não conseguia engravidar, não era possível ter filhos. Procurou todos os médicos, fez tudo o que pôde, mas não conseguiam ser pais. Então, um dia, ela perguntou para o esposo, muito receosa, se ele aceitaria pensar ao menos em adotar. Seu esposo, que era muito carinhoso, não resistiu e disse que era melhor que adotassem. Ao receberem a notícia de que em Nova York havia uma criança recém-nascida, filha de uma judia pobre, pronta para ser adotada, elas decidiram viajar imediatamente para Nova York. Ali chegando, muito animados, procuraram na assistência social, mas, para sua decepção, receberam a informação que a criança seria criada pela própria avó, que decidiu que não daria para adoção. Frustrados, pensando ter perdido a viagem, a assistente social, muito receosa, disse a eles: olha, eu tenho uma criança chamada Miriam, uma criança maravilhosa e que deseja muito ser adotada. Só tem um problema, ela já tem 8 anos. Gostariam de ao menos conhecê-la? E eles decidiram conhecer Miriam. Foram, conheceram, amaram a criança, uma criança carinhosa, uma criança muito amorosa. Entretanto, disse Ania: olha, eu quero muito adotar, mas eu quero um bebê, para ter em meus braços, para chamar de meu, para me chamar de mãe, para mim. Ela é muito velhinha já, com 8 anos, não vamos adotá-la. E voltaram para casa. Continuaram tentando, e pelo próximo ano tentaram sem sucesso adotar uma criança. Até que um belo dia, ambos conversando, e o marido disse: será que nos precipitamos em não ter adotado Sol? Será que ela ainda está para a adoção? É muito difícil que um ano inteiro tenha se passado e ela ainda esteja disponível. Entretanto, ligaram para a assistente social, que disse sim, ela ainda está pronta para a adoção. Agora viajaram apressadamente para Nova York e quando lá chegaram, a assistente social disse: olha, ela está prontíssima e continua aguardando agora com 9 anos para ser adotado, mas tem um pequeno problema. Chegou um irmãozinho dela e esse irmãozinho nós prometemos que não separaríamos dela. Vocês precisariam adotar os dois. Pensativos, decidiram adotá-los e levaram para casa as 2 crianças com muita alegria. E chegando lá, curioso, o irmãozinho já começou a correr, entrar pelos cantos da casa, a conhecer a casa. Miriam arregalava os olhos e olhava tudo com muita atenção. Até ver num dos quadros da parede ali, colocado aliás no armário, ela viu uma foto e ela disse: o que a foto da minha avó está fazendo aqui? Ania ficou assustada. O que você está dizendo? Sim, o que a foto da minha avó está fazendo aqui? E correu, pegando em sua bolsa pequenos pertences, uma foto e trouxe para que Ania pudesse ver. Ambos caíram em choro e se abraçaram. A família finalmente estava reunida. Sem perceber, ela havia adotado a sua própria sobrinha. Como Deus é maravilhoso.
Que Jesus Cristo te abençoe. Tenha um maravilhoso e abençoado dia.